Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. O PSD e o CDS apresentam hoje, às 7h30 da tarde, o programa da coligação para a próxima legislatura. Com a maioria das medidas já anunciada e sem grande margem orçamental, os dois partidos vão centrar o discurso nas políticas sociais. Novidades não têm muitas, porque entre as medidas já conhecidas do Programa de Estabilidade e Crescimento, apresentado em abril a Bruxelas, que incluíam um corte na austeridade, assim como entre outras medidas anunciadas no final desta legislatura, a coligação Portugal à Frente ficou sem margem orçamental para grandes promessas. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas apresentam hoje o programa eleitoral e vão por isso centrar o discurso na área social e na esperança de um futuro melhor para o país. Baixas expectativas para um plano que já é em grande parte conhecido. A coligação fez várias promessas nos últimos meses, admite repor totalmente os salários da função pública e eliminar a sobretaxa de IRS até 2019. Vai manter a descida do IRC até 17%, vai alargar o acesso ao abono familiar ao quarto e quinto escalão, quer poupar 600 milhões de euros no sistema público de pensões, pretende rever a Constituição para incluir um limite à dívida. E os polícias também já ficaram a saber que vão ter direito a um estatuto profissional melhorado. Algumas medidas para grupos específicos entraram já em vigor. Na saúde foi reposto 20% do valor das horas extra e incluídas mais vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Na educação, as regras das bolsas para os universitários foram alteradas para permitir a atribuição a um maior número de estudantes e os concursos para a colocação de professores antecipados. Nas finanças, os técnicos da Direção-Geral do Orçamento e do INE foram a exceção entre os trabalhadores do Estado e receberam um aumento salarial. O líder social-democrata tem insistido na prudência e na devolução gradual dos rendimentos. É nesta base que se conhece hoje a versão final do programa, quando faltam um pouco mais de 2 meses para os portugueses revelarem a intenção de voto. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: o programa da coligação deve ter mais medidas sociais? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje o nosso convidado Bruno Alves, politólogo. Boa tarde, Bruno. Obrigada pela presença aqui no Assembleia Geral. Quais são as expectativas para hoje, para a apresentação do programa da coligação para as legislativas? Devemos esperar alguma novidade? Quer dizer, novidade acho que não. Todos nós fazemos mais ou menos uma ideia do que é que, de uma forma geral, vai ser apresentado. Agora, é claro que deve haver uma medida ou outra que ainda não ocorreu a ninguém e que, acima de tudo, ainda não foi lançada cá para fora, que, pronto, as pessoas não imaginam. Agora, também não parece que isso vá mudar muito a avaliação que as pessoas façam dessas propostas. No entanto, enfim, e até precisamente por isso há uma coisa que se calhar convém nós termos em conta, não é? Que o programa em si ainda não foi tornado público, portanto nós ainda não sabemos exatamente o que é que lá está, e as únicas coisas que temos para discutir são aquilo que a coligação quer que nós estejamos aqui a discutir e mais ainda nos termos em que quer que nós as discutamos. E todo este soundbite que agora se tem usado muito, pelo menos hoje, não é, do apostar no social, é um exemplo muito claro disso. Quer dizer, posso continuar se quiser. Não, mas esta manhã soubemos exatamente isso, desse recuo do Governo em relação aos cortes das pensões atuais, que Passos Coelho justifica com o Tribunal Constitucional. Sim. Ficou surpreendido com estas declarações do Primeiro-Ministro? Não fiquei surpreendido porque não acho sequer que seja um recuo. O que tem sido, enfim, dito por aí é que é um recuo porque houve aquela famosa declaração da Ministra das Finanças dizendo que havia 600 mil milhões, creio que 600 milhões. 600 milhões, pronto, já estava a exagerar, que
teriam de se cortar e que uma das hipóteses era cortando nas pensões que já estão a ser pagas. O que não foi dito era que ia ser definitivamente essa a forma. Portanto, não ficou nada propriamente definido e, portanto, não acho que tenha havido nenhum recuo propriamente dito. E até vou um bocadinho mais longe. Acho que essa decisão do Primeiro-Ministro de não mudar, por um lado, não tocar nas pensões que já estão a ser pagas e, por outro, no fundo, não mudar o sistema, apenas isso é a única coisa que anuncia que vai fazer, é tomar medidas que implicarão uma diminuição das pensões que serão pagas no futuro e, eventualmente, contribuições mais altas ao longo dos próximos anos, é aquilo que eu já tenho criticado aqui muitas vezes acerca destes últimos 4 anos do Governo, que é manter exatamente o mesmo sistema, apenas e só com menos dinheiro disponível para os portugueses. Portanto, não vejo aqui nenhum recuo nem nenhum avanço. Acho que é uma continuidade naquilo que de pior este Governo tem tido. Mas mesmo assim, durante toda a legislatura, o Governo sempre defendeu que este corte das pensões atuais era a solução mais justa. Não acaba por ser uma contradição? Não sei se o disseram assim nesses termos. Foram sempre falando da necessidade de todos contribuírem, o que realmente poderia implicar que pelo menos os pensionistas com pensões mais elevadas abdicassem de alguma parte desse rendimento para, enfim, a favor das contas do Estado e da segurança social em particular, mas nunca houve propriamente um compromisso muito definido com vamos cortar pensões atuais. As únicas coisas nesse sentido foram aquelas medidas rejeitadas pelo Tribunal Constitucional. Desculpa essa que o Primeiro-Ministro usa sempre para dizer que não faz uma reforma neste setor, mas na realidade aquilo que ele propunha e que foi rejeitado não era propriamente uma reforma, e as reformas que poderiam ser feitas ele nunca as apresentou. Portanto, como digo, não me parece que haja aí uma grande alteração na posição do Governo. Mas esta opção pelo corte das pensões futuras não é uma saída mais fácil agora para o Governo? Quer dizer, neste momento talvez seja mais fácil no sentido em que, primeiro, lá está, não altera o sistema e, por outro, enfim, há quem diga que os pensionistas são um bloco de apoio eleitoral com muita força. Exatamente. Principalmente nos partidos do Governo e que, enfim, no fundo, será mais uma clientela que o partido do Governo não quer afrontar nesta altura. Nesse sentido, talvez seja mais fácil. Agora, põe uma série de problemas que vão ser muito complicados de resolver daqui a uns anos e que não sei se serão assim tão fáceis de resolver quanto isso. Temos já uma telespectadora em linha. Maria Dias liga-nos de Braga. Boa tarde. Qual é a sua opinião? Olha, boa tarde. Este governo está a mentir. Ele não quer nada apoiar mais medidas sociais. Ele baixou o abono de família. Pessoas que, casais com 2 filhos, que perderam rendimentos, que ganham 8.000 euros, passaram para o 3º escalão de abono, perderam 3 euros por mês, que isso é muito para quem ganha pouco. Eles cortaram tudo. Isto é mais uma mentira de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Boa tarde e obrigada. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Bruno, como referi há pouco, que seria a minha próxima pergunta, esta medida será então uma tentativa de ganhar o voto dessa grande fatia da população que são os pensionistas? Como dizia, parece-me que pelo menos é uma tentativa de não afrontar, ou melhor, a forma como isto tem sido apresentado hoje, porque, como digo, como não houve anteriormente nenhum anúncio concreto que se ia cortar efetivamente nas pensões que já estavam a ser pagas, o que me parece é que, no fundo, há aqui na forma como isto está a ser apresentado hoje, há aqui um pequeno truque propagandístico que visa contrariar um bocadinho aquela imagem que se criou do ataque aos pensionistas e tentando mostrar que se recuou, quando eu, na realidade, acho que não se recuou muito. Acho que há um bocadinho essa tentativa de apelar a um eleitorado
tradicionalmente do PSD e do CDS, de forma a que não fiquem em casa e vão votar no dia 4 de outubro. Não sei se será propriamente suficiente, porque, enfim, como eu também já tenho dito aqui, o Governo cometeu muitos erros, mas cometeu um que foi, juntou uma retórica reformista a uma prática que não foi reformista, o que teve um efeito de, por um lado, provocou o descontentamento que as reformas provocam sempre, mas ao mesmo tempo não trouxe nenhuma das vantagens que as reformas podiam ter trazido. Ou seja, só juntou o pior de dois mundos. E não sei se com estes pequenos truques se vai compensar 4 anos de uma retórica que realmente chateou, passa o termo, muita gente que tradicionalmente poderia votar PSD, CDS, ou neste caso na coligação dos dois. Portanto, sim, a intenção parece-me ser essa, não me parece que seja um recuo, como disse, e não sei se será assim tão bem sucedido quanto isso. Ainda no que toca a esta medida das pensões, convém perceber aqui um pouco o que está em causa. Passos Coelho anunciou que o valor das pensões passa a depender dos descontos e da valorização desses descontos, ao contrário do que acontece agora. Essa medida é justa para o contribuinte? Depende, continua, já hoje é dependente dos descontos, porque na realidade depende o que vem na peça no jornal, é que atualmente depende da remuneração e que passaria a depender dos descontos. Tendo em conta que os descontos já dependem da remuneração média que as pessoas oferem ao longo de não sei quantos anos, na realidade depende sempre da remuneração das pessoas. O que está a ser dito de uma forma, enfim, que esconde um bocadinho, se calhar, aquilo que se vai passar, é que a forma de cálculo do valor que passará a ser oferido pelas pessoas quando, uma vez reformadas, poderá vir a ser diferente. E lá está, como eu disse no princípio, nós ainda não sabemos exatamente o que é que... E se calhar nem hoje vamos saber. Mas as únicas coisas que nós hoje sabemos são aquilo que o Governo quer que nós saibamos e logo nos termos incrivelmente limitados em que o Governo quer que nós falemos do assunto. E é um bocadinho difícil estar a tomar posições muito definitivas e não estar de pé atrás, quando tudo isto é, por enquanto, incrivelmente vago e só com soundbites como este do apostar no social. Porque já agora, quer dizer, a pergunta que este se faz lá para casa de será que o Governo devia tomar mais medidas sociais? Quer dizer, na realidade, todas as medidas de todo e qualquer Governo são sociais, no sentido em que todas elas afetam a sociedade. O que se usa este termo do social, e isto começou também, convém não esquecer, na semana passada, ou há 2 semanas, com a entrevista do Dr. Paulo Portas na SIC, que disse, enfim, naquela chique espertice que o caracteriza, disse que ou este novo mandato ia ser social ou não era. Quer dizer, o que ele quer dizer com isto é que vão ser mais generosos, que vão gastar mais dinheiro nestas áreas. Ora, o problema em Portugal não é tanto, embora também seja, mas não é tanto gastar só não dinheiro na saúde, na educação, na segurança social. É a forma como esses sistemas estão organizados, e mal organizados, e como em consequência disso se gasta mal o dinheiro que se gasta. E estas medidinhas que o Governo tem feito e que se propõe a fazer não mudam essa organização. Lá está, como eu dizia há pouco, mantêm o mesmo sistema, com mais ou menos dinheiro, mas em nada diferem do que existe, e diga-se passagem que em nada diferem daquilo que o PS propõe, exceto na tal questão de um imposto um bocadinho mais alto, um imposto um bocadinho mais baixo, mais despesa aqui, menos despesa ali. São questões de pormenor e, no fundo, de gestão de um sistema gigantesco, sem se mudar esse mesmo sistema. Temos já mais um telespectador em linha. João Jesus liga-nos de Sesimbra. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. De facto, o PSD, com este programa Portugal à Frente e com as medidas sociais que diz que vai ter, o que vamos ter é Portugal à beira do abismo. Já peço desculpa não a ter cumprimentado, nem como ao seu convidado Bruno Alves.
Portanto, e depois nota-se esta curiosidade. Cortes nas pensões. O PS também propõe cortes nas pensões futuras. Portanto, são dois irmãos siameses, não sei o que é que distingue estes dois partidos, que têm que ser castigados, porque têm sido os algozes de uma grande parcela do povo português, com uma gestão ruinosa, a que nos últimos tempos o Tribunal de Contas tem referido, com os gastos, digamos, sem regras, e que depois têm que faltar para estas questões vitais do pagamento das pensões, com festas e festinhas, como foi a fusão das estradas de Portugal com uma outra entidade, que ficou as infraestruturas. Há aqui uma política desumana e cruel. E repare, Sra. Jornalista, que enquanto o PS e o PSD falam em cortes das pensões, não das pensões a pagamento, não se atrevem a tanto, mas das pensões futuras, o PCP fala em reposição das pensões, com a credibilidade, com a honestidade, com a honradez que lhe reconhece à sua palavra, sublinhe-se, à sua palavra. São gente de palavra. E depois vem o FMI, ainda ontem, dizer que precisamos de 20 anos para voltarmos à taxa de desemprego que tínhamos no início da crise, que se situa entre 2008 e 2011. Portanto, os portugueses não podem reconduzir ao poder para fazerem a mesma política estes atores, o PS, o PSD e o CDS, porque senão, digamos, é a tragédia absoluta. Portugal precisa de romper com este ciclo, que eu habitualmente chamo de condução para um novo Alcácer Quibir, não agora ocupado pelos Filipes, mas pelas megas corporações, sem identidade, sem rosto, e passamos aí a novas escravaturas. Portugal precisa de sair deste ciclo infernal, de ter uma nova política, de gente que, digamos, que ama que não quer alienar a pátria nem os portugueses. E há, portanto, para isto, como eu já tenho dito, uma política patriótica de esquerda centrada, federada pelo Partido Comunista Português, para fugirmos deste inferno, esta tragédia, esta desgraça, para que estes partidos do arco governativo querem conduzir Portugal. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Bruno, recupero um dos pontos importantes que este telespectador falou. Disse que o PS e PSD estão a comportar-se nesta matéria das pensões como gêmeos siameses. De facto, esta medida acaba por aproximar as opiniões das duas forças políticas. O que é que isto significa, tanto para um lado como para o outro? Não há mais opções? Bem, eu acho que há mais opções do que aquelas que esses partidos apresentam. O que não me parece que haja é uma grande diferença entre essas opções que eles apresentam. E realmente, nesta questão das pensões, então há mesmo uma enorme, apesar da retórica de ambos, que dizem haver grandes diferenças e que há uma grande incompatibilidade dos programas e não sei o quê, na realidade, as propostas em várias áreas, mas na questão das pensões em concreto, é muito, muito, muito próxima. E depois o pior é que as alternativas que existem fora dos três partidos da governação são ainda piores. Ao contrário, enfim, da opinião do telespectador, eu acho que apesar de tudo, PSD, a CDS e PS ainda têm alguma sensatez. Eu acho que aquelas propostas são péssimas e que a longo prazo conduzirão ao empobrecimento dos portugueses. Agora, a proposta, por exemplo, que o PC faz, na realidade, só é possível repor as pensões, para usar os termos que o telespectador usou e que o PCP usa, só poderá ser feito através de aumentos de impostos bastante brutais, muito provavelmente, juntamente com expropriação de empresas e coisas desse género, que se traduzirão num empobrecimento e num inferno, mais uma vez para citar o nosso espectador, ainda maior, para não falar, enfim, num isolamento político provavelmente também catastrófico. Agora, eu, como já várias vezes tenho dito aqui, acho que há alternativas que são um bocadinho melhores.
Agora, não são apresentadas por nenhum dos partidos e por razões que eu, apesar de achar condenáveis, acho compreensíveis. Num país em que muita gente depende do Estado e dos rendimentos que o Estado tira de uma parte da sociedade e redistribui por outra, ou muitas vezes que tira do bolso de uma pessoa para depois lhe voltar a dar, fazendo-a passar pela máquina burocrática do Estado, há uma grande relutância, em primeiro lugar, por parte das pessoas em aceitar um modelo diferente a que nós estamos habituadas, e por outro, dos partidos em apresentar propostas que assustem estas clientelas gigantescas. Quer dizer, e isto é natural, não é propriamente malvadez da parte quer dos eleitores, quer dos partidos. É um bocadinho natural que hajam estes receios mútuos. Isto depois tem consequências muito graves para a vida de toda a gente e que nós hoje estamos a sentir no bolso. E também o problema é que se juntam estas duas coisas. Por um lado, as pessoas ficam um pouco como eu dizia há uns minutos, as pessoas ficam não só descontentes com a retórica que fala da mudança e que as assusta, como depois ficam também descontentes com as consequências de se manter tudo na mesma. E nós entramos num ciclo vicioso em que, por causa de uma, se apanha a outra e daqui é quase impossível sair, a não ser mais pobres. Temos já mais um telespectador em linha. Armando Marques liga-nos de Luanda. Boa tarde, qual é a sua opinião? Olha, muito boa tarde a si e ao seu convidado. Relativamente à pergunta se deve ter mais medidas sociais, eu penso que dentro do que puder, a margem de manobra que o Governo tiver, este ou outro qualquer que venha a suceder este Governo, acho que se deve dar. Agora, há um problema que os governos neste momento têm com as populações, que é o seguinte: este Governo diz que ia cortar nas pensões futuras, penso eu. Uma das questões que se põe é o seguinte: as pessoas desta geração que estão a receber neste momento pensões, são as pessoas neste momento que de alguma maneira estão na opinião pública, digamos, nos vários órgãos de comunicação social, e vão formando essa opinião pública. O problema é que há os técnicos que depois, quando fazem contas, percebem que não é possível sustentar o nível de pensões, por exemplo, que neste momento existe. E quando algum governo diz isto a alguém, as pessoas não votam nele. Mas também quando diz que não vão cortar, as pessoas dizem que é mentira porque eles vão cortar. E então digamos que neste momento qualquer governo, porque as pessoas têm pouca informação, além disso as pessoas, cada um raciocina de acordo com o seu próprio egoísmo, não estão dispostas a fazer, digamos, qualquer sacrifício pelas próprias gerações futuras. Eu, por exemplo, e até vocês que estão aí no painel, não vão ter, digamos, as reformas que hoje as pessoas que a têm, por exemplo, oferem. No entanto, se houver um governo que tenha, digamos, um mínimo de racionalidade e que queira fazer de uma forma, digamos, racional e de uma forma séria um programa de reforma da própria Segurança Social, de forma a que explicar, primeiro, que as pessoas que hoje oferem pensões não foi aquilo que elas descontaram. Elas estão a ser pagas pelas gerações que hoje trabalham. Isso é preciso ser muito importante, que as pessoas estão sempre a dizer: então eu descontei e agora não vou receber. Não. Elas descontaram para os outros receberem na altura que estavam a ser ativos. Isto tem que ser várias vezes dito, porque as pessoas acho que ainda não perceberam essa situação. E depois, as pessoas que hoje estão no ativo, estão a pagar as pensões que hoje existem. Não esquecer que as maiores 3 mil pensões que existem no país são pensões do setor público. E no setor público, as pessoas dos funcionários públicos são as pessoas que dominam a opinião pública neste momento dos órgãos de comunicação. E elas tendem a passar uma imagem que isso não é real, que há dinheiro e que os governos querem fazer isso por maldade ou por malvadez. O que não é verdade. Não há governo nenhum, seja este governo, seja do PS, seja de que governo for, quer mexer nas pensões ou quer tirar alguma regalia só se for a isso obrigado. E hoje os governos estão confrontados com uma situação de insustentabilidade. E para explicarem isto às populações, têm este problema. Quando dizem que vão cortar, não ganham. E aqueles que dizem que não vão cortar, dizem que vão mentir que vão cortar.
Portanto, eu não sei, sinceramente, como é que isto se vai resolver. Porque isto há, digamos, uma lógica de egoísmo pessoal e as pessoas hoje que oferem as pensões. Olha, temos, por exemplo, a doutora Ferreira Leite, por exemplo, de vez em quando fala sobre isto, pensões, e ela, que já foi Ministra das Finanças, teve, digamos, por exemplo, teve, digamos, um destaque público, quando fala nas pensões, e ela própria sabe que não é possível, ela própria nega que tenha que haver, digamos, algum sacrifício das pessoas que oferem essas pensões. E não esquecem que a maior parte das pessoas que oferem pensões em Portugal não são muito grandes, mas as que oferem maiores são as pessoas do setor público e essas não querem deixar de ter algum sacrifício. Isto é realmente um drama. Eu não sei como é que isso vai ser feito, sinceramente, mas isto devia ser explicado e bem explicado e bem explicado. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Bruno, concorda com a opinião deste telespectador e partilha destas preocupações? Sim, em grande medida concordo. Quer dizer, realmente, o Sr. Armando Marques diz uma coisa que eu também já aqui várias vezes disse, que é aquela ideia de que as pessoas dizem muitas vezes, não é? Como aliás ele próprio disse, que as pessoas dizem que descontei durante não sei quantos anos e agora estão a tirar a minha pensão. Na realidade, as pessoas não descontaram para a sua pensão, descontaram para as pessoas que estavam a receber as pensões naquela altura. E por isso mesmo, pela própria natureza da forma como o sistema está montado, o sistema é insustentável e não há nada que se possa fazer, a não ser tirar dinheiro às pessoas, para aumentar essa sustentabilidade. Vai sempre, por uma consequência natural, pelo andar das coisas, vai sempre haver um número cada vez menor de gente a pagar mais dos seus rendimentos para alimentar pensões que são cada vez mais baixas do cada vez maior número de reformados que existem. E por isso é que eu acho que a única forma de, enfim, resolver isto era mesmo com uma reforma abrangente, que não fosse só da Segurança Social, mas de todas as despesas sociais do Estado, em que o Estado deixava, enfim, de exercer essas funções, deixava de ser o prestador de serviços, obrigava as pessoas a ter um seguro de saúde, um seguro de educação, um seguro de pensões e garantia a todos os portugueses um nível mínimo de vida abaixo do qual, nível mínimo de rendimentos, abaixo do qual as pessoas, enfim, não poderiam viver nem pagar estas coisas, garantindo que elas assim tivessem acesso à saúde, acesso à educação para os seus filhos e, na velhice, acesso a um nível mínimo de pensões e, no fundo, garantindo que quem tenha meios próprios gaste os seus próprios meios, ou seja, eliminando algum desperdício que existe hoje neste estado de providência universal que dá a quem pode e a quem não pode, quando devia ser só a quem não pode. E depois, garantindo que aquelas pessoas que realmente estão numa posição muito frágil tenham os meios necessários para não só terem um nível mínimo de condições de vida, mas também o mesmo nível de liberdade de escolha que hoje só os mais ricos é que têm. Hoje só quem tenha mesmo dinheiro é que pode escolher fazer um fundo qualquer de pensões privado. Só alguém que tenha dinheiro é que pode aceder a serviços médicos no privado. Se isto mudasse por completo a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos, todas as pessoas, independentemente dos seus rendimentos, independentemente de serem trabalhadoras, desempregados ou reformados, teriam não só essa rede de segurança mínima, que enfim teria que ser definida, honestamente não sei qual seria o valor, mas para além dessa rede de segurança mínima teriam liberdade de escolha que hoje só mesmo uma parcela relativamente pequena da sociedade é que tem. Agora, para fazer isto, não é só, lá está, com medidinhas aqui e ali, é mesmo uma reforma muito, muito abrangente de tudo e da forma completa como o Estado se relaciona com os cidadãos e que afetaria realmente muitas clientelas, não só as pessoas que recebem as pensões, como, por exemplo, toda a máquina burocrática do Estado que depende do Estado ser aquilo que é para funcionar como funciona. O problema é que, a continuar assim, vamos empobrecer todos, não só as pessoas que estão fora dessa máquina e que a alimentam, como as pessoas que estão dentro dela e que se alimentam dela. E é isto que convinha que não só os políticos, como todas as pessoas percebessem, é que a longo prazo nós vamos todos perder muito com isto. Por enquanto,
ainda vai havendo quem ganha e quem perde. Mais uns anos, perdemos mesmo todos. E por isso mais valia começarmos a fazer qualquer coisa antes de chegarmos aí. Temos mais um telespectador em linha, Carlos Miguel, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Para o Bruno também. Eu gostaria de falar, o Sr. Armando Marques de Luanda, por alguma razão está em Luanda e não está em Portugal. E, portanto, as opiniões que ele tem é sobre uma pessoa que não está em Portugal e que, se estivesse em Portugal, talvez tivesse uma opinião diferente. Quanto a esta situação, o programa da coligação deve ter mais medidas sociais? Isto é parte do princípio que a coligação vai ganhar as eleições, não é? Porque, segundo os portugueses, se este governo continuar, não vai haver medidas sociais. Eles agora estão-se a fazer muito bonzinhos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, é só promessas, e quando se apanharem no poleiro, depois é mais do mesmo. Eles nem precisam de apresentar o programa eleitoral, porque todos os portugueses já sabem qual é o programa eleitoral deles. É mais do mesmo. Portanto, não vale a pena perderem tempo com estes senhores, são os incompetentes, e o melhor que os portugueses podem fazer é pensar bem quando forem votar, se vão votar nestes senhores outra vez, se são masoquistas e gostam de sofrer, e depois venham-se queixar por estes programas assim, de perguntas, que o governo não presta e que são maus e que isto. Pensem quando estiverem a votar, não sejam masoquistas. Boa tarde e obrigado. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Bruno, a opinião deste telespectador, quando diz que é mais do mesmo, leva-nos à discussão de há pouco, que a aproximação nesta questão das reformas, das pensões do PS e da coligação, não acaba por fragilizar um pouco ambas as partes? Quer dizer, não sei, isto depois vai depender muito do julgamento que cada uma das pessoas faz acerca das posições relativas desses partidos. Por exemplo, pessoalmente, eu não espero mais do PS, até pelo próprio nome e pela natureza do partido. O Partido Socialista é, por natureza e convicção genuína, um partido socialista e estatista que concorda com este modelo. Poderia desejar que a coisa funcionasse um bocadinho melhor, mas a forma como o Estado está organizado é, mais ou menos, aquilo que eu espero de um partido socialista. E acho natural que o Partido Socialista defenda isto, mais medida, menos medida. Eu esperaria, era dos outros partidos, do PSD e do CDS, uma visão diferente. Portanto, para alguém como eu, esta aproximação do PSD, esta proximidade do PSD e do CDS em relação ao PS, para mim, prejudica muito mais o PSD e o CDS, porque eu, teoricamente, nunca votaria no PS e poderia, também teoricamente, votar no PSD e no CDS, coisa que não faço, ou não vou fazer, neste caso, por não ver uma diferença suficiente. Agora, também para outras pessoas, se calhar passa-se mesmo o contrário. Pessoas que acham que o PS devia ter um modelo diferente do PSD e do CDS e que acham que assim não vale a pena votar no PS. Portanto, não sei em que grau é que isto afeta uns e outros. Agora, cria sempre um bocadinho que aliás é visível em muitas das intervenções, é esta desconfiança generalizada em relação aos políticos, que prometem uma coisa, depois vão fazer outra, no fundo são todos iguais. Quer dizer, tudo isto, e que aliás as pessoas têm boas razões para achar isso. Dizer, pelo menos desde 2002, né, desde que o Dr. Durão Barroso prometeu o choque fiscal e depois a primeira coisa que fez foi aumentar os impostos, prometeu a privatização da RTP e a RTP depois até acabou a ter mais um canal. Desde então, passando pelo engenheiro Sócrates e com Passos Coelho, e provavelmente até muito antes disso, que todos os primeiros ministros se apresentam às eleições com um programa e depois aquilo que é feito não até muitas vezes é o contrário, aquilo que foi sufragado pelos eleitores. E isto tem uma consequência, que aquilo que é apresentado não tem na realidade, aquilo que é feito, por estar completamente desligado daquilo que foi apresentado em eleições, não tem, no fundo, grande legitimidade eleitoral e, pior, é sentido como ilegítimo pelas pessoas.
Isto dificulta a aplicação dessas medidas, porque as pessoas reagem com alguma violência a elas, e isso faz com que se degrade cada vez mais as condições para se fazer as tais reformas que eu acho que devem ser feitas. E, portanto, tudo isto é compreensível, toda esta desconfiança é perfeitamente compreensível da parte das pessoas. Temos mais um telespectador ao telefone. Alberto Santos, liga-nos de Mafra. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, sim, ao seu convidado. Portanto, era na sequência ainda de um ouvinte que falou há 2 ou 3 atrás, que é o senhor de Angola, em relação ainda na sequência dessa conversa. Portanto, eu também tenho uma ideia, portanto, para nós podermos contribuir e para resolvermos o problema do futuro dos novos pensionistas. Por exemplo, eu não sei porque é que realmente eu não sou reformado ainda, irei ser reformado um dia, tenho 63 anos, falta-me ainda algum tempo, mas eu, como tenho a noção da realidade do país e dos futuros que poderão eventualmente vir ou não receber a sua reforma, eu daria uma sugestão. Por exemplo, nós descontamos, aliás, trabalhamos 12 meses e os reformados recebem 14 meses de reforma. Eu pergunto porque é que um reformado precisa de receber o subsídio de férias. Porque é que os reformados, nós, a sociedade, não abdicamos de um mês de salário dessa dita reforma, ou do subsídio de Natal, vamos, subsídio de Natal não digo, mas o subsídio de férias pelo menos, para reforçar e capitalizar a segurança social no futuro. Como, por exemplo, outra ideia que eu posso dar, porque isto é uma ideia que portanto eu estou a dar uma opinião pessoal, não estou, tecnicamente Peço-lhe que seja não posso muito breve, Alberto, por favor. Como? Peço-lhe que seja muito breve. Exato. E, portanto, e uma outra situação, portanto, nós temos os nossos hospitais, portanto, a tratar dos doentes e os doentes, quando estão hospitalizados, têm as suas refeições. Porquê é que um doente não pode pagar, por exemplo, 1 euro ou 2 por dia para pagar a sua pedida refeição? É uma forma de ajudar a segurança social para os futuros. Portanto, eu só queria dizer isto. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu telefonema. Bruno, para concluirmos, é possível concluir desta legislatura que a vertente social foi o ponto fraco deste governo? E peço-lhe que seja também muito breve. Não acho que tenha sido, pelo menos não nos termos em que as pessoas geralmente dizem isso. Quando dizem isso é que foram obcecados com o déficit e não se preocuparam com as pessoas. Eu acho que a grande falha da governação foi precisamente aquela que, enfim, que não só disse hoje, como tenho dito sempre, é que manteve e propõe-se agora a manter o mesmo sistema estatista tal qual o herdou, fazendo só uns retoques aqui e ali para tentar manter a coisa um bocadinho à tona d'água, mas sem nunca o mudar de forma a que os problemas realmente estruturais que afetam a vida das pessoas pudessem ser no mínimo aliviados. Isso não foi feito e acho que é isso que realmente faz com que estes 4 anos tenham sido um bocadinho de tempo perdido, apesar de, enfim, como também digo sempre, se ter evitado o descalabro da bancarrota, o que já não foi mau. Mas lá está, houve essa grande falha de não se ter feito as reformas que eu acho que o país precisava e precisa que sejam feitas. Obrigada, Bruno. Vamos aguardar pela apresentação do programa da Coligação para as Legislativas, que acontece hoje às 7h30 da tarde e poderá acompanhar aqui no Económico. A Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir, não perca o Grande Jornal. Tenha uma excelente tarde.